This call is now being recorded. Oi, pessoal, vamos dar início, né, à nossa segunda live da EMEI Planalto. Sejam todos bem-vindos, é com muito prazer que nós estamos aqui, né, nesse projeto das lives, né, para estar tendo esse momento de interação com as famílias da EMEI Planalto. Então, hoje é a segunda live, Saúde Mental em Tempos de Pandemia. Vamos lá, então? Sejam todos bem-vindos. Vou apresentar a minha tela para vocês. Então, falando em saúde mental, qual a importância delas na vida das pessoas? Então, nesse tempo de pandemia, a gente tem pensado muito sobre isso, né? Eu acredito que não só nós da EMEI Planalto, mas as famílias também têm vivenciado isso, né? Então, nós trouxemos agora para vocês, para nós iniciarmos esse momento, sobre alguns mitos e verdades da saúde mental. Então, vamos lá. A saúde mental é um importante fator que possibilita o ajuste necessário para lidar com as emoções positivas e negativas. Então, quando nós falamos de saúde mental, a gente pensa nos lados que ela envolve, que é o positivo e o negativo de todas as pessoas. Mitos e verdades. Ter um transtorno mental é sinônimo de fraqueza? Então, a gente já sabe que isso é um mito, né? Já existem estudos que comprovam que podem ter um caráter de fatores externos, né, que influenciam nesse transtorno, ou até mesmo alguma questão genética. Então, é um mito achar que é um sinal de fraqueza ter algum transtorno mental. Pessoas com transtorno bipolar não conseguem ter uma vida normal. Isso também é um... Por quê? Nós já sabemos que, além dos componentes genéticos, estudos apontam que também tem a questão do ambiente que pode contribuir para o desenvolvimento de quadro de depressão. Algumas situações vivenciadas pela pessoa, mas ela também pode ter uma vida normal, de trabalho, de convivência, e mesmo assim ela ter algum transtorno bipolar ou até mesmo um quadro de depressão. Ela pode sim ter uma vida normal. Depressão é genética? Parcialmente verdade. Por quê? Os estudos eles nos dizem que a pessoa pode ter uma carga genética vindo até de familiares de segundo grau e algumas pessoas que têm parentes com depressão têm até 3 vezes mais chance de ter um quadro depressivo, de acordo com a população geral. Isso de acordo com o estudo da Sociedade Médica Brasileira, né? Então, todos esses argumentos que eu estou falando, a gente tirou desse artigo, certo? Então, a depressão, ela pode ser genética, mas pode ter algum fator familiar, algum problema estrutural da família, algum evento na infância, ou a presença de estresse no ambiente também, que pode provocar esse momento de depressão na pessoa. Pode ser momentâneo, ou pode ser rápido, ou pode ser um tempo maior. Se eu tenho que ir ao psiquiatra, meu caso deve ser muito grave. Isso é um mito, gente. Então, o psiquiatra é a especialidade médica que diagnostica, que ela vai diagnosticar e tratar casos de sofrimento emocional intensos e alterações comportamentais. Às vezes pode ser sutil, mas às vezes pode estar prejudicando a convivência social. Então, não precisa ser um caso grave para ir no psiquiatra. Ele pode te ajudar, às vezes, numa parte emocional que você não está conseguindo lidar sozinho. Então, não é uma coisa grave ir ao psiquiatra, né? É uma necessidade emocional. Depressão e tristeza são a mesma coisa? É um mito. A tristeza e a depressão não são a mesma coisa. A tristeza é um sentimento que todos nós sentimos em situações difíceis, como perder alguém querido, familiar, um amigo. Já a depressão é uma síndrome.
um conjunto de sintomas que envolve alguns sentimentos, como a tristeza, altera o sistema cognitivo, que a memória, a concentração, altera as funções vitais do sono, do apetite, diminui a capacidade de prazer e de motivação. Então, assim, ela é mais abrangente, a depressão. Então, não são a mesma coisa. A depressão e a tristeza não são a mesma coisa. Os medicamentos psiquiátricos, eles viciam? Então, nos últimos anos, a medicina evoluiu muito, assim como o investimento em novos medicamentos, muito eficientes, que não viciam, não deixam a pessoa dopada, causando efeitos colaterais. Então, de acordo com a sociedade médica, os novos medicamentos eles já são feitos para que a pessoa fique só bem naquilo que ela precisa, e não fique mais como antigamente dopada, né? Não conseguia nem interagir com as outras pessoas. Né? Então, é isso. Pessoas com manias têm transtorno obsessivo compulsivo? Isso é um mito. Então, às vezes, algumas pessoas têm só algumas manias, né? Aí já falam, nossa, ela tem um problema mental. Não, às vezes é uma característica daquela pessoa. Então, nós temos que respeitar também essa questão das características de cada pessoa. Era isso que eu queria falar para vocês. Um pouquinho só para a gente iniciar, né? O nosso momento aqui de discussão. E agora eu vou passar, gente, para a palestrante Núbia Oliveira, que vai estar falando para nós sobre saúde mental em tempos de pandemia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e que tão logo quanto possível possamos nos encontrar pessoalmente e dispensar esse recurso tecnológico que no momento é tão importante. Mas uma das coisas que a gente tem percebido nessa pandemia é a importância do olho a olho, né? E para quem não me conhece, meu nome é Núbia, eu sou psicóloga, trabalho na Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil. E gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade, o convite feito por essa escola, né, para a gente poder estar conversando um pouquinho hoje sobre a questão das emoções em tempo de pandemia. Né? Eu vou iniciar com um pensamento aqui, na verdade uma reflexão de um autor desconhecido, me perdoem, mas eu achei interessante. Pandemia é sempre uma tragédia. Não vejo valor pedagógico nenhum. Preferia que não tivesse acontecido. Mas isso não quer dizer que não haja algo que se possa aprender, que não se possa extrair algo. Quando a gente olha, né, e fazemos uma retrospectiva a curtíssimo prazo, nós percebemos que nós tivemos aí menos de um ano para poder nos adaptar a inúmeras mudanças no cenário mundial. Vamos lembrar que no dia 2 de janeiro de 2020 foi o registro da primeira morte ocorrida, né, em decorrência da Covid-19, foi na China. No Brasil, esse registro chega em 12 de março e aqui na nossa cidade de Uberlândia no dia 17 de março de 2020, há pouquíssimo mais de um ano. E com esse registro, a gente começa um processo de indagações e de ebulição a nível das nossas emoções. Vamos ter vacina? Não vamos ter vacina? Especialistas diziam que em menos de 4 anos era impossível se ter uma vacina. E com a progressão dos casos, a gente vai se angustiando muito com isso. Esse micro-organismo aí nos impõe medidas, né? A primeira delas, a necessidade do isolamento social. Como nos isolar se somos seres gregários, né? Se somos seres que precisamos do outro, do contato com o outro? Né? Isso traz uma perda de autonomia muito grande. A gente vê a nossa liberdade cerceada e ele mexe, inclusive, com um direito constitucional, né? Sem licença nenhuma, ele interfere no nosso direito de ir e vir. E as crianças nisso tudo? Né? Que também tem todo um processo de desenvolvimento aí, com dificuldades adicionais. Por quê? Primeiro, a necessidade de se inteirar, né? De que nós, na verdade, façamos essa interação do que está acontecendo, né? Sem, evidentemente, pormenorizar
angústias mais profundas, mas também sem negações. Como manter, na verdade, como conciliar essas duas coisas para que a gente garanta, porque vamos pensar uma coisa extremamente importante, o registro que a gente deixar para essas crianças desse momento, né, vai ser o registro com que elas lidarão com o futuro. Desse aprendizado, desse momento do qual a gente está passando, essas crianças poderão enfrentar esse novo futuro. Né? Elas também, evidentemente, sofrendo aí com a falta de contato, né, em relação a familiares próximos, muitos eram cuidados por avós, auxiliavam muito os pais nessa tarefa aí, e de uma hora para outra, sem aviso prévio nenhum, né, a gente tem que reorganizar tudo isso. Né? A perda de contato com os pares, algo tão essencial nesse momento, né? A gente percebe um sofrimento muito grande das crianças em relação a isso. Né? As evidências preliminares, né, a gente não tem um registro ainda muito fidedigno, assim, em termos estatísticos do que está acontecendo, porque a gente está em pleno processo. Né? Mas as evidências preliminares e do que a gente já tem conseguido observar, uma das questões mais gritantes aí, né, que todo esse turbilhão, né, de emoções aí, de incerteza, de medo ocasionado por essa pandemia, né, porque a gente tem que considerar que todo momento de pandemia, ele é um momento de caos, né? Ele é um processo social que exige muita mudança e mexe muito com a nossa capacidade de adaptação, né? Essa capacidade está absolutamente em xeque nesse momento pandêmico, vamos dizer assim, né? Na verdade, quando a gente vai observar a raiz aí da ansiedade, a gente percebe dois elementos extremamente importantes quando a gente se depara com quadros de intensa ansiedade. A ansiedade, ela aparece em momentos onde você tem um enfrentamento, né, com a possibilidade aí do desconhecido. Nós temos um momento onde a gente tem um micro-organismo, né, microscópico, né, evidentemente, mas que demonstra um poder, né, infinitamente maior do que os recursos que nós estamos, né, conseguindo acionar. E, como eu falei para vocês, uma das questões que muito permeia o processo ansioso é exatamente a necessidade de controle. Com a questão da pandemia e do surgimento desse vírus, ele mostra para a gente que a gente não tem controle. Que todas as tentativas que a gente faz, né, num primeiro momento, a gente não consegue esse controle. Eu não estou dizendo que a gente não vai vencer a pandemia, não, gente, nós vamos vencer sim. Nós, em um ano, né, nós conseguimos um salto aí, né, vamos lembrar que a previsão era para que, com relação à vacina, seria de 4 anos, e a gente tem as medidas de prevenção, né, que são o que garante, né, o que, na verdade, não é o que garante, o que possibilita esse controle. Né. Outra questão importante que está na base aí da ansiedade é essa questão do futuro. Né. A gente se prender muito ao devir, né, ao que está por acontecer. O que está por acontecer em relação à pandemia? Né? Hoje a gente está num momento onde a gente tem já algumas respostas, a gente já começou com o processo de imunização, mas praticamente ontem, porque historicamente, esse tempo decorrido do início da pandemia até agora, historicamente, isso é nada, né? Isso é muito pequeno, e a gente teve, nesse período aí, que nos deparar, né, que enfrentar inúmeras mudanças. E essas inúmeras mudanças, né, dentre elas as medidas sanitárias,
que mesmo se tomando, né, a gente não consegue dar conta desse controle, né, a expectativa de que mesmo se atentando para essas questões aí tão importantes, não há garantia, né, elas não controlam suficientemente para impedir um cenário aí, né, nunca visto, pelo menos aos nossos olhos, né, a gente sabe que historicamente a humanidade enfrentou isso, mas nós realmente, essa nossa geração, né, nós não tivemos esse manual, né, gente? Nós não viemos com esse manual para esse enfrentamento, né? Então, dentro dessas evidências que a gente já tem, né, com relação à ansiedade e depressão, a gente percebe um aumento. De uma forma geral, nós temos um aumento e um agravamento dos transtornos, principalmente ansiosos e depressivos. Vamos considerar que o Brasil é um dos países onde a gente tem esses transtornos numa proporção maior, né? Vamos pensar nas possibilidades hoje do pós-pandemia também, né? Não que isso já não esteja acontecendo. A gente tem muitas crises de pânico e elas têm que ser cuidadas porque ao se tornarem recorrentes, né, e se ocorrerem de formas espontâneas, ou seja, não necessariamente havendo um desencadeador naquele momento, a gente vai ter aí o desenvolvimento, né, franco de uma síndrome do pânico, né, e isso é algo que coloca um sofrimento muito grande e que necessita de muito cuidado. Início ou piora de transtorno obsessivo compulsivo, né? Vamos pensar que tem pessoas que não necessariamente haviam desenvolvido esse transtorno, né? Porque mesmo havendo possivelmente alguma tendência para isso, com a situação de normalidade, tá, gente? Elas conseguiam manter isso sob controle. Com a questão da pandemia, isso sai, né, dessa cercania aí, desses fatores de proteção que ela conseguia lançar mão, e ela tem um desenvolvimento desse transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que estavam com esse transtorno numa certa estabilidade, com certo controle, tendo piora, né, um agravamento aí desse transtorno. Vamos pensar no quão difícil é para uma pessoa que tem esse transtorno ligada a essa questão de contaminação, de limpeza, né, com essa ameaça real, né, e com essa necessidade dessa superigienização, né, dessa desinfecção né, do próprio corpo, das roupas, das superfícies, né, o cuidado com o ar, como é que isso repercute aí nesses processos mentais desse indivíduo, dessa pessoa. E estresse pós-traumático, né, que tanto pode ocorrer pós-pandemia, quanto dependendo da forma com que essa pessoa esteja vivenciando agora, né, ela já esteja vivenciando um processo traumático extremamente importante. Vamos pensar naquelas pessoas que estão passando por um processo, né, de intubação, né, porque muitos são os casos em que ocorrem a necessidade desse recurso, né, e já tem-se alguns dados mostrando que praticamente desses pacientes intubados, cerca de 30% deles poderão vir a desenvolver o estresse pós-traumático, né? Tenderão mais fortemente ao desenvolvimento desse tipo de patologia, né? Uma outra questão extremamente importante também que está ocorrendo é o aumento do consumo de álcool e outras drogas. E eu acho extremamente importante, desculpem, a gente pensar sobre isso, né? Eu trabalho com prevenção ao uso de álcool e outras drogas, e o que a gente tem observado é uma mudança de hábitos que que podem ocasionar uma mudança no padrão de consumo. Porque a gente sabe que não é todo o consumo de álcool, né, que é problemático. Porém, dependendo do padrão de consumo, né, isso pode se transformar em algo extremamente perigoso. E quando eu falo que tem padrões de consumo que não são problemáticos, eu não estou dizendo que exista um padrão
de consumo que é considerado absurdamente seguro. Porque a gente sabe que uma mudança de padrão de consumo, ou seja, aquela pessoa que às vezes bebe bem esporadicamente, se determinadas condições acontecerem, ela pode desenvolver um outro padrão, ela pode entrar aí num outro padrão de uso, né? Mas uma mudança que assim, é importante a gente pensar, e eu gostaria de enfatizar isso aqui com vocês, a relação, essa mudança em relação ao beber socialmente. Então, as pessoas, às vezes, né, iam nos barzinhos, a coisa do beber estava muito restrita a algum evento, né, alguma questão ligada à socialização, ao se alegrar, mas dentro de um contexto específico, né, não muito frequente. Enfim, com a impossibilidade de se fazer isso fora de casa, né, de agendar com um amigo aquela celebração, aquele aniversário fora, enfim, as bebidas passaram a fazer parte, para uma grande maioria da nossa população, da lista de compra, né? E o que a gente percebe disso, né? Que essa maior disponibilidade, né, da bebida, né, ela favorece um aumento na frequência do uso, né? E uma coisa extremamente importante, gente, é perceber o seguinte: em termos de prevenção, sobretudo para crianças e adolescentes, a gente tem que pensar necessariamente em algo que é a questão da gente funcionar para os nossos filhos, né, para as nossas crianças aí, como modelos. As crianças apreendem, né, elas captam, na verdade, toda essa angústia que a gente está passando, né? E qual que é o recado que eu acabo passando para a criança com uma certa banalização do consumo, né? A bebida está ali e tal, as pessoas acabam fazendo uso mais recorrente e a criança está ali vendo tudo isso. A criança está vendo que diante daquela angústia, né, de uma ansiedade maior, os familiares estão usando uma substância psicoativa para aliviar esse estado emocional. Além da naturalização do consumo, né, porque aqui em casa está usando, né, com uma frequência e tal, então isso é como se fosse naturalizado. Ainda tem a questão de eu agregar um valor, e isso é um fator de risco, né, para o desenvolvimento, até para a iniciação precoce. Qual que é esse valor agregado, né? A bebida servindo como uma válvula de escape para essas emoções, para esse turbilhão de emoções, como uma forma de anestesiar, de acalmar, né? Isso é extremamente, eu diria, perigoso, né? Esse recado que a gente passa é extremamente perigoso, porque eu posso estar citando para vocês, eu tenho, fora, lógico, do período de pandemia, eu converso muito com adolescentes nas escolas, e eu sempre pergunto, por quê? Né? Por que o adolescente ele começa a fazer uso, né? Por que ele está usando muito substâncias psicoativas, sobretudo o álcool? Né? E não são raras vezes, gente, que eles relatam para mim que, na verdade, eles fogem dos problemas, né? A gente sabe que tem a coisa do pertencimento aí, do grupo, né, do valor, e hoje tem uma coisa, né, no sentido de que tem que beber, né? Mas, sobretudo, os adolescentes começam a perceber esse valor, né, pseudoterapêutico, vamos dizer, né? Então, os fatores inibitórios, as angústias são aplacadas aí com o uso do álcool, né, das bebidas alcoólicas. Então, risco para essa mudança de padrão, e vamos pensar que o aumento do consumo de álcool e outras substâncias psicoativas está diretamente, né, esse uso diretamente relacionado ao aumento de casos de violência, sobretudo a questão da violência doméstica, né? A gente tem visto isso, horrores, né? Se a gente liga a televisão, é algo que tem momentos que a gente, né, até não aguenta o bombardeio, porque nunca se, né, pelo menos que eu me lembre, assim, de se escancarar tanto, né, essa questão da violência doméstica, né? Com isso, com essa questão do isolamento, dessa dificuldade de se relacionar, de se interagir, né? Esse isolamento trazendo aí uma sensação de desamparo, né? De fragilidade, e a gente sabe que um dos fatores de risco para o suicídio é depressão,
e precarização de vínculos, né? A falta de contato. A gente tem, nesse período, um aumento do número de casos de depressão, a gente tem um agravamento dos casos, como já disse anteriormente, de casos que estavam estáveis ou controlados, né? E você, com isso, evidentemente, você tem, com esse cenário caótico, com essa dificuldade de visualizar questões, aliás, de vislumbrar um cenário, né, mais favorável aí, então isso acaba acirrando, né, esses quadros e propiciando maiores registros aí em relação ao suicídio. Dificuldade de lidar com conflitos, né, isso é uma questão que a gente tem observado muito, né, nunca teve-se que conviver tão juntamente, vamos dizer assim, né, e administrar tantas coisas ao mesmo tempo, né, administrar a sobrevivência, administrar o trabalho, administrar muitas vezes o desemprego, administrar todas essas angústias decorrentes, administrar a questão das crianças aí com né, com a escola, com as atividades escolares, os pais tendo uma sobrecarga muito grande aí nesse sentido, né? E talvez, né, gente, eu tenho falado muito, eu tenho bastante, assim, familiares que lidam, né, na educação, se essa pandemia deixar um caminho aberto, né, para qualquer que seja, para uma valorização maior, né, desse profissional, porque eu acho que nunca se percebeu, né, tanto a importância tamanha, né, do profissional da educação na vida, né, no processo de formação do indivíduo aí, né. Então, se isso ocorrer, eu acho que já é algo extremamente positivo, né? E a questão da violência doméstica, que eu já falei, a questão do agravamento do quadro de doença mental também, que a gente já falou em alguma medida, né? E vamos pensar em termos de como fazer, né? Eu não costumo dizer, gente, eu não acredito que estamos todos no mesmo barco, não. Né? Uma situação de pandemia, ela nos coloca na mesma tempestade. Mas a gente sabe que há barcos e barcos. Uns estão enfrentando a pandemia num transatlântico, outros estão enfrentando numa jangada, e outros estão simplesmente com meio que a deriva aí, né? Então, tem pessoas que, quando a gente fala dessa questão de dicas, né, de lidar com emoções, tem pessoas que estão extremamente presas nas necessidades básicas, né? A gente vê isso o tempo todo, né? Onde a palavra de ordem é sobreviver. E talvez falar de produtividade, né, dessas emoções todas, talvez num primeiro plano, para seja algo mais menos relevante, vamos dizer assim. Não é que essas pessoas são destituídas desses sentimentos que a gente está colocando, não, gente. Mas há pessoas que, nesse exato momento, a preocupação é literalmente sobreviver. Né? Não faz o menor sentido a gente falar em produtividade, né? Isso acaba sendo um estressor a mais. Então, uma coisa que eu gostaria de trazer e conversar com vocês é o seguinte: tudo bem, né, se nesse momento a gente não conseguir ser tão produtivo assim, né, tem um punhado de coisas acontecendo, e sejamos um pouco mais complacentes, né, conosco. Todos esses fatores influem enormemente na nossa capacidade de produzir, né? Como é que a gente pode estar fazendo para que a gente minimize isso, né? A gente precisa de pausas. Não dá para ficar bombardeado o tempo todo com essa questão, né? Vamos fazer pausas no nosso dia para pensar mesmo, né, em tudo isso que está acontecendo, ver que tipo de emoção que isso está suscitando em mim. Eu estou com raiva, né? Eu estou com muita raiva de atitudes governamentais, eu estou com muita raiva de atitudes das próprias pessoas que não conseguem entender essa dimensão, né, e talvez até neguem por dificuldade assim, de dar conta de lidar com isso, né? Eu não sei quais são as razões das outras pessoas. Tristeza, né? Converse com você, né, consigo mesmo, para tentar diferenciar essas emoções, porque uma coisa é você lidar com medo, outra coisa é você lidar com a tristeza, outra coisa é você lidar com a raiva, né? Se permitir sentir essas emoções,
Outro dia, eu vendo, né, assim, um programa de televisão, e onde uma pessoa falava não, mas como não sentir isso? Gente, não tem jeito, né? É meio psicótico a gente não ser tocado profundamente com o que está acontecendo, né? O que fazer? A partir do momento que eu nomeio, né, tem pessoas que conseguem se acalmar, né, tem pessoas que conseguem se reenergizar com respiração. Tem pessoas que precisam ligar para alguém, né? A gente estava tão, né, ligado no celular que a gente saía para comer, e a gente na mesma mesa, para se falar, quase que tinha que ligar um para o outro, né? O celular estava aí ocupando um espaço relacional. E olha só, se é que tem algum valor pedagógico, né, da pandemia, a gente descobriu que hoje a gente descobriu que o celular ajuda muito, que a tecnologia ajuda muito, tanto é que nós estamos aqui conversando através, né, graças a ela, mas a gente descobriu que o celular não substitui aquele colo, aquele carinho, né, aquele afago, né, afinal de contas, vocês aí, né, não estão contando os dias para poder dar aquele abraço gostoso naquela pessoa que você está protegendo, né, naquele familiar que tem, né, maior risco, não é? Então, precisou de uma pandemia para a gente entender que a tecnologia, ela é sim importante, a gente vai continuar usando, mas que ela jamais poderá substituir, né, os nossos vínculos mais básicos, né? As chamadas de vídeo, né, gente, ajudaram muito aí nesse processo de pandemia, né? Vamos pensar hoje, tem alguém que você, né, precisa falar, que você está com vontade, né, falar há algum tempo e que você não tem, né, conseguido aí achar um tempinho, então nessa pausa, liga para aquela pessoa, né, dá uma olhada, olho no olho ali mesmo, né, com uma tela, é importante, né, e é o que a gente que é possível nesse momento. Um cuidado que eu acho extremamente importante, gente, a Organização Mundial de Saúde até cunhou um termo, né, que eu achei interessante, ela chama de infodemia. Infodemia nada mais é, né, do que essa invasão, do que essa inundação de informações, né? A gente precisa sim de se informar, de se inteirar do que está acontecendo, mas o que a gente tem hoje, né, o nosso cenário é um bombardeio extremamente impiedoso, né, e a gente não consegue digerir o que chega até nós, e sem contar que a gente é inundado por informações que não têm, né, muitas vezes elas têm só o objetivo de gerar mais angústia, mais pânico e mais medo, né? E um fenômeno que não pode acontecer, mas que acaba sendo inerente a esse excesso de informação, é que diante de tanta recomendação, faça isso, faça aquilo, coma aquilo outro, porque aquilo protege do coronavírus, essa planta cura, isso, né? A gente começa a acreditar, né? E a gente começa a negligenciar, né, alguns cuidados que realmente são efetivos e são extremamente necessários, né, e podem passar uma ideia de que você está com uma relativa proteção, o que faz com que você tenha um relaxamento dessas medidas preventivas e muitas vezes até de quebra do isolamento, né, ou do distanciamento, porque o isolamento é importante, mas a gente sabe que ele não é possível em muitas situações, né, mas que pelo menos esse distanciamento possa ocorrer, né. Se engajar em atividade rotineira, gente, não dá para ficar em casa, mesmo no momento que chega depois do trabalho, né, as pessoas que não conseguem desenvolver o trabalho em casa, não dá para ficar de pijamão sujo de molho de macarrão, né, não pode, não, isso traz a gente tem, o nosso cérebro, ele tem uma dificuldade de lidar com imprevisibilidade, né? Então, é necessário que estabeleça-se rotina. E vamos pensar nas crianças, né? Que elas precisam, diante desse cenário, porque se é angustiante para nós, né? Quiçá para as crianças que têm muito menos recursos, né? Onde os medos delas são muito potencializados, né? A fantasia delas, muitas vezes, assim, são muito apavorantes. Então, assim, o que a gente precisa, né, passar para as crianças? Olha, está difícil, está complicado, é doloroso, né? Muitas perderam entes queridos, mas vai ficar tudo bem, né? Vai passar sim, né? E uma das coisas que faz com que
a gente tenha muita insegurança, medo, uma oscilação de humor, é essa questão da falta de rotina, é essa leitura de cada dia uma coisa diferente, de não se, né, você diante de um caos, você tem mais caos, a rotina é como se desse uma reorganizada nesse caos, né? Então ela proporciona uma estabilidade e segurança, maior facilidade de organização espaço-temporal e alivia o estresse e a ansiedade também. Eu acho que meu tempo está um pouco limitado, né, já. Eu achei esse termo aqui, eu achei interessante, né? Limpar a mente, criar áreas verdes, né? Qual que é a leitura que a gente pode fazer disso, né? Criar áreas respiráveis, momentos respiráveis, né? Então, qual é um hobby seu que você não consegue se dedicar já há algum tempo? Um livro que você quer ler? Um cuidado maior com o seu bichinho de estimação? Momentos de lazer, momentos de interação ali na própria casa. Quanto tempo faz que não se joga, né, algum joguinho ali familiar, né? Então, assim, criar esses momentos, né? Isso precisa, toda vez que a gente tem uma quebra em velhos hábitos, né? Para a gente substituir, para a gente criar novos hábitos, é um processo bem, assim, bem... a gente precisa fazer isso repetidas vezes para que isso passe a ser incorporado enquanto hábito, né? Então, nós estamos no momento de incorporar, né, de repetir para que haja essa incorporação, né, de hábitos, né? De que forma esses hábitos, né? O que contemplar, na verdade, com essa criação aí, de hábitos, o que privilegiar, o que priorizar, né? Uma questão extremamente importante é a questão do autocuidado, né? Tira um tempo, né, nessa rotina que você vai organizar para você, né? Combina, né? Faz um pacto ali, tal dia, tal hora é o meu momento, né? Não precisa ser, mas eu não tenho como, o tempo e tal, não tem jeito. Será, né? Talvez uma das questões que a gente tenha que aprender com essa questão da pandemia seja, né, reconfigurar o nosso próprio tempo, né? Porque hoje a gente tem, né, uma impossibilidade de realizar algumas atividades, né? Qual atividade que você deixou de fazer? Né, que você não, né, que você está limitado, como a gente falou no começo, né? Então substitua, a gente vai ter que fazer barganhas, né, para a gente poder ganhar, né, essa questão do tempo aí. Estipular horário, né, como eu já disse anteriormente, para um filme, né, para uma música, né? Se eu não tenho tempo para um filme, mas aquela música que te transporta para um outro lugar, né? Prezar por uma alimentação saudável. Gente, né, isso é importante não só em momentos de pandemia, não, né? Mas, sobretudo agora, é importante a gente pensar, porque a gente precisa ter um organismo mais saudável possível. É lógico que na medida de cada um, eu não estou ignorando, né, de forma alguma, dificuldades econômicas geradas pela questão da pandemia, mas dentro dos meus recursos e da minha possibilidade, o que eu posso fazer para que essa minha alimentação seja mais saudável possível, né? Atividade física. Eu gostaria que vocês aí que estão me escutando agora respondessem para mim por que atividade física é importante. Porque não é, assim, novidade para ninguém, né, a citação da atividade física enquanto um fator importante na saúde. Mas da onde que vem isso, né? Para a gente entender isso, gente, a gente vai ter que fazer uma certa viagem no tempo, né? Coisa pouca, tá? Vamos viajar aí em torno de 540 milhões de anos. Durante um período conhecido aí na biologia como Revolução Cambriana. Isso ocorreu no mar. E o que foi, né? Foi onde alguns animais, alguns bichos, tiveram a necessidade de se locomover. Com essa necessidade de locomoção, foi onde apareceu o desenvolvimento dos primeiros neurônios. E com milhões de anos depois disso, né, desse aparecimento dos primeiros neurônios, foi o que originou o cérebro, né? Então, gente, o cérebro, ele surge da necessidade do movimento. Não é à toa que quando a gente
para, né? Por que uma das questões interessantes para a gente analisar, por que quando a gente para, né? Por que a aposentadoria ela é tão desejada para uns, mas quando ocorre, né? Há pessoas que inclusive adoecem, né? Por quê? Porque a pessoa encerra seu ciclo produtivo, ela para de se mover. A pessoa parou de se mover, ela dissolve neurônios, né? Então, a atividade física é um critério que a própria natureza selecionou para que a boa saúde aconteça. Então, quando eu falo em se movimentar, é preciso eu entender que, para o meu cérebro entender que existe um ser vivo ali, que existe algum órgão, alguma parte do meu organismo que precisa ser reparada, que precisa ser recuperada, eu tenho que contar para esse cérebro que essa parte do corpo minha está viva. E o que vai contar para o meu cérebro isso? Exatamente a atividade física, ok? Técnicas respiratórias, relaxamento, meditação, desapego, né? Tem gente descobrindo, né? Ressignificando as suas questões aí, fazendo desapego e conseguindo atravessar melhor a pandemia, fazendo trabalhos voluntários, né? Eu sei que isso ocorre em determinados momentos na vida né? Não é, ou seja, eu quero dizer o seguinte, não é todo mundo que tem o seu momento propício a fazer isso, né? Às vezes por uma condição de vida isso não é possível, mas na medida do possível, né? Quão solidário podemos ser nesse momento, né? Eu costumo dizer que quando a gente ajuda o outro, a gente sai disso, né? Sem saber, na verdade, quem mais foi ajudado, foi aquele que recebeu a minha ajuda ou foi eu próprio, né? Conter o fluxo intrusivo de conteúdo apocalíptico. Gente, a pandemia do coronavírus, né, não é o fim do mundo. Nós vamos lembrar da peste bubônica, né, ocorrida aí na Eurásia, nos anos de 1300, onde se estima que teve de 70 tem bibliografias aí que traz até 350 milhões de mortos, né? Vamos pensar na gripe espanhola, né, que culminou aí de 1918 a 1919, onde uma média aí de 50 milhões de pessoas morreram. Inclusive no Brasil nós tivemos 350 mil infectados e 35 mil mortes. Então não foi a primeira pandemia que a humanidade já passou. Nós já tivemos N pandemias aí, né? Então essa questão desse conteúdo apocalíptico aí, ela é geradora de muito sofrimento, né? Tudo isso, gente, vai fazer com que a nossa capacidade de adaptação seja colocada, como eu já disse no começo da nossa fala, em xeque, né? E se todo esse sofrimento, se você, dentro daquela organização, de algumas medidas que você pode tomar para que você consiga atravessar melhor esse momento, você não estiver conseguindo, você tiver com um nível de sofrimento que não seja algo pontual, ou seja, que não seja algo restrito a um momento mais específico, se você está na constância ajustada, ou na crise depressiva, ou na ansiedade, ou em algum outro, né, transtorno aí, é preciso buscar ajuda profissional. Isso não é vergonha, isso não é fraqueza. Esse momento caótico faz com que muitos, né, de nós tenhamos que recorrer a uma ajuda especializada. É para isso que existe o profissional, né, de saúde, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, seja, enfim, o profissional que possa te ajudar a atravessar esse momento aí. Gente, eu acho que eu já passei um pouco do horário, né? Me perdoem aí. Eu gostaria muito de agradecer e dizer que a gente está disponível para outros momentos, né? E espero que em alguma medida, algo do que eu tentei trazer para vocês aqui possa ajudar o maior número de pessoas aí, né, que vocês possam se beneficiar, pelo menos minimamente aí dessa fala que eu trouxe para vocês, ok? E fiquem bem, né, se cuidem e nos vemos aí numa próxima oportunidade, ok? Muitíssimo obrigada. Obrigada, né, pela nossa palestrante Núbia, pelas suas colocações. E a Núbia deixou um canal aberto para que nós possamos colocar no chat as nossas dúvidas, os nossos anseios, porque ela se colocou disponível
para uma troca de ideias, num segundo momento. Então, todas as mensagens do chat vão ser passadas para a Núbia, para um posterior momento de troca de ideias mesmo, né? E é isso, pessoal. Nós queremos agradecer a participação de todos, né, na nossa segunda live. E tenham todos uma ótima noite. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.